Olá, boa noite. Como você está? Pronto para acompanhar a história de hoje? Eu tenho certeza que você vai se inspirar com a história de missão de uma dupla de amigas. Você perdeu algum programa anterior ou quer rever algumas das histórias contadas aqui no Identidade? A nossa plataforma de streaming NT Play é o lugar perfeito para isso. Além de assistir, você também pode compartilhar para que mais pessoas conheçam. Então acesse ntplay.com ou baixe o aplicativo no seu celular e assista a qualquer momento. Clara Silveira e Helen Pires, adventistas desde criança, se conheceram no NASP quando estavam cursando jornalismo. A amizade de faculdade ficou fortalecida através de experiências missionárias. Unidas pela fé e pelo amor à missão, elas se apoiam em suas jornadas e hoje contam da experiência que estão vivendo lá na Tailândia. Eu vou para um intervalo rápido de 30 segundos e já volto com a história da Clara e da Helen. Clara é brasileira, Helen do Paraguai. A Clara cresceu envolvida com as atividades da igreja, a Helen é filha de missionários e morou em muitas cidades por causa da missão que a sua família vivia. A Clara foi para o Equador participar do projeto Um Ano em Missão e foi lá que aprendeu a falar em espanhol. Helen cresceu no mundo missionário e desde os 11 anos sabia que queria fazer jornalismo, diferente da Clara, que cursou 1 ano e meio de engenharia civil e depois da sua missão decidiu que queria estudar jornalismo. Bom, já deu para perceber que elas possuem muita coisa em comum, não é mesmo? Essa amizade vai muito além do jornalismo e da boa parceria. As duas são unidas em um propósito, que é falar de Jesus para mais e mais pessoas, para que ele volte em breve. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre elas que estão na Tailândia. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas aqui ao Identidade. Boa noite, Gabi. Obrigada pelo convite. Vai ser muito especial esse momento com vocês. Boa noite, gente. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Olha só, no momento da exibição desse programa, lá na Tailândia é de dia e não à noite. Mas enfim, boa noite para todo mundo que acompanha a gente. Clara, conta pra mim como é que foi para você crescer em uma família adventista e pioneira, já que foram os seus avós que começaram a igreja adventista na sua cidade, na Bahia. Eu acredito muito que a minha identidade hoje ela não se dissocia da igreja adventista, né? Porque eu cresci justamente com meus avós, com meus pais, meus tios, primos e primas, todo mundo muito envolvido com a igreja. Então eu sempre tive muita convicção de que isso fazia parte daquilo que eu era, de quem eu sou até hoje. E de certa forma isso conduziu muitas escolhas que eu tomei na minha vida, né? E foi o que fez com que hoje eu utilizasse inclusive o jornalismo não só como profissão, mas também como uma vocação missionária. Então, isso foi realmente especial por saber que, desde criança, isso era realmente um chamado para mim. Muito bom. Agora, Helen, os seus pais são missionários. O que você achava dessa experiência de morar em várias cidades, mas ali com o objetivo do trabalho ser o mesmo, né? Falar de Jesus para as pessoas. Bom, foi realmente uma experiência que eu vivi com a minha família e para mim a vida nunca foi diferente fora do ambiente da missão. Então, como você comentou, eu cresci em diferentes cidades, eu fui para muitas escolas. Muitas vezes eu não tinha um círculo de amigos fixo porque eu sempre ficava me mudando bastante. Mas com o tempo eu fui entendendo que essa era a missão que a minha família tinha decidido seguir, e eu também sempre entendi a importância do que a gente fazia como família. Os meus pais, eles sempre conversavam com a gente, explicavam os motivos, e eu sempre vi em resultados muito visíveis como o nosso trabalho era importante e porque a gente deveria continuar nessa missão. Então, eu acredito muito que a missão, ela sempre foi muito internalizada para mim, e é por esse motivo também eu esteja agora, talvez, na Tailândia, né, fazendo agora a missão aqui nesse lado do mundo tão diferente. E eu realmente acredito que tudo que eu vivi na minha infância me preparou para esse momento, e foi realmente a minha família que proporcionou isso para mim. Que legal. Agora, Clara, você cursou 1 ano e meio de engenharia civil em outra cidade, né, que foi Juazeiro. Como foi essa experiência e o que te fez perceber que esse não era o curso que você precisava cursar? Como é que foram esses 9 meses fazendo missão também lá no Equador? Olha, até hoje eu não sei, Gabi, por que que eu fui para engenharia, porque eu já dava todos os sinais possíveis de que era jornalismo.
Então, no meu ensino médio, né, eu já tinha ganhado concursos de carta, de jovem jornalista, mas o meu irmão cursava engenharia elétrica em Juazeiro. E, de certa forma, eu também gostava muito dos números. Até hoje, eu realmente sou do jornalismo, mas eu sou muito dos dados também. Eu gosto muito dos números. E naquele momento, eu acreditava que eu poderia utilizar a comunicação como hobby. Por isso, eu fui para engenharia. Eu falei, eu vou ser engenheira civil e eu posso criar blog. Então, na época eu criei blog, eu fiz Instagram, eu postava vídeo, mas realmente a minha vocação era para comunicação. E eu percebi isso quando eu fui numa obra de engenharia realmente, e eu me senti muito deslocada daquilo. Eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. E foi durante esse período justamente de instabilidade com a profissão que a missão apareceu para mim. Então, uma amiga minha da outra cidade, da cidade que eu nasci, né, que eu morava, ela me ligou, eu estava no ônibus voltando para estudar engenharia. Ela falou: Clara, tem uma vaga para o Equador, você não quer ir? E no primeiro momento eu neguei, porque eu acreditava que eu, mesmo assim aflita, eu precisava continuar. Mas realmente depois pensei bem e falei, eu acredito que talvez seja o momento de experimentar algo diferente, mas na volta eu quero mudar para comunicação, eu quero fazer jornalismo. E a missão lá confirmou isso. De certa forma, eu pude estar próxima a Novo Tempo de lá, né, do Equador, então a gente tinha algumas interações. E também na nossa missão eu fazia marketing, fazia comunicação. Então, a missão do Equador, embora não fosse voltada 100% para a comunicação, mas ela confirmou a minha vocação. Como são as coisas, né? Deus vai conduzindo de uma maneira assim muito bonita. Agora você, Helen, já sabia que queria ser jornalista desde os 11 anos de idade. Então, o processo de escolha não foi tão difícil assim, não é mesmo? Exatamente. Eu não lembro muito bem o contexto do momento que eu decidi isso, mas eu lembro que a gente morava em uma cidade que se chama Pilar, que é uma das cidades do Paraguai, e alguma coisa, eu realmente não lembro o que aconteceu, porque eu decidi isso, mas eu sabia que eu queria ser periodista, né, que seria em espanhol jornalista. Então, quando chegou também o primeiro ano do ensino médio, eu também decidi que eu queria ir para o UNASP. Eu tinha a possibilidade de talvez para a UAP, a Argentina, né? Eu sabia que eu queria continuar na educação adventista, mas eu sempre gostei muito do jeitinho brasileiro, sempre me cativou bastante. Eu queria ter experiência de morar no Brasil. Então, eu tentei conseguir uma bolsa, graças a Deus, e aí eu tive realmente a oportunidade de concluir o curso que eu sempre soube que eu queria fazer. Então, realmente foi muito bem encaminhado e eu acredito que hoje também é a minha alegria, né, poder ter feito esse curso e, de certa forma, também conseguir servir a Deus na missão com as minhas habilidades e talento na comunicação. Agora, seu português está perfeito, viu? A gente não percebe sotaque diferente aí, viu? Agora, vocês duas, meninas, sempre estiveram ali muito envolvidas nos ministérios dentro do internato, né? No Centro Adventista de São Paulo, ali em Engenheiro Coelho. Quais eram as atividades que vocês mais participavam? Ai, essa é uma ótima pergunta, né? Porque não foi justamente ou apenas pelo curso de jornalismo que a gente esteve próximas. Então a gente trabalhava junto e desde o primeiro momento os ministérios também eles eram muito próximos. A gente chegou a entrar no coral, mas nenhuma das duas ficou por muito tempo. O ministério que realmente assim a gente se dedicou 100% de corpo, alma, coração foi o Ministério Dramarte, que é um grupo, né, de jovens que utiliza a dramatização para refletir as mensagens bíblicas de Cristo, de Jesus. E lá a gente se divertia e eu digo até que a gente fez amigos que a gente carrega hoje para a vida. Então, o jornalismo, claro, me aproximou muito da Helen, mas a gente tem outros grandes amigos que com certeza vieram desse momento. É. E a gente também, quando chegou na faculdade, a gente começou trabalhando no setor da cozinha. Então a gente também viu esse momento aí de esse momento diferente, né, na faculdade. A gente, além disso, também fazia o trabalho diário de voluntariado na área da comunicação juntas. Também foi o nosso interesse desde o início. Uhum. Logo, a gente conseguiu mudar de setor e a gente, de fato, começou a trabalhar com jornalismo diariamente. Então, basicamente, a gente ficava o dia inteiro juntas. Então, era faculdade, era ministérios, também outras atividades do internato. A gente sempre gostou muito de liderar, participar, fazer acontecer. É muito a nossa cara, por assim dizer. E nossos caminhos sempre foram muito entrelaçados e também os próprios ministérios e atividades contribuíram muito com isso.
Agora, vocês citaram algumas aí, mas eu quero saber outras memórias que marcaram vocês dessa época que ainda estavam ali na faculdade, né, no internato. Talvez quem não é da igreja adventista que esteja nos assistindo, é comum aqui, pelo menos no Brasil, os adventistas estudarem em internato, em regime de internato, ou seja, eles moram e estudam no mesmo ambiente. Então, que outras memórias vocês têm aí dessa época? Olha, o internato ele é um lugar intenso, né, por assim dizer, porque a gente convive com os nossos amigos. Então você acorda e o seu café da manhã já vai ser com seu amigo mais próximo, com seus amigos de mesa, como a gente costuma dizer. Então essa é a dinâmica do internato, é uma vivência muito próxima. Para quem não conhece, eu acredito que uma palavra que se aproxima disso seria uma vila. É como se você estivesse em uma vila morando com amigos, com colegas, e mais do que isso, tendo muitas atividades para fazer. Então, de memórias, assim, realmente, eu acredito que o Ministério do Dramarte tem grandes memórias, principalmente das nossas saídas. Então, a gente tinha essa possibilidade de viajar juntos, era um momento muito bom. E eu vou destacar também, surpreendentemente, os nossos momentos de interação com a comida. Eu e a Helen, a gente é muito fiel ao café da manhã, gente. Muito fiel, a gente não falha com o café da manhã. Então, essa memória eu tenho muito clara, assim, que os meus cafés da manhã podia faltar todo mundo, mas eu e Helen a gente estaria juntas Sempre. ali comendo. Olha, outra memória também bastante marcante é que no internato, no residencial das meninas, nós éramos vizinhas de quarto. Então, era toda santa noite, eu saía do meu quarto com minha escova de dente, ia passar Jair, eu tocava a porta dela, chamava e a gente ia caminhando, escovando os dentes para o banheiro enquanto a gente ia conversando. E assim, isso se repetiu durante mais, sei lá, 3 anos. Então, também uma memória que é muito simples, é o cotidiano, dia a dia, mas também faz parte de uma construção de uma amizade muito forte e realmente aí vivendo e vivenciando os bons momentos, os dias tristes, as dificuldades, enfim, realmente a gente conseguiu se conectar bastante. E, bom, era só um detalhe, mas também confirmou muito a nossa amizade e a fortaleceu, por assim dizer. Que legal. Então, se você que está nos assistindo é pai, de repente, de um jovem que quer passar por essa experiência, é só buscar na internet unasp.br e você vai ali encontrar alguns campos aqui no Brasil para enviar o seu filho ou a sua filha. Agora só, cada situação que a gente passa na nossa vida é usada por Deus para que a gente possa crescer, não é verdade? Foram as experiências que a Clara e a Helen viveram que a levaram até onde elas estão hoje, lá na Tailândia. E assim elas encontraram o propósito das suas vidas. Eu e você também fomos criados com propósito. Na revista Esperança Eu no Universo, você vai entender o propósito que Deus tem para você. Então eu convido você a pedir a sua, é gratuita, viu gente? 0 operadora 12 21 27 31 21 e você vai saber mais. Ou então você pode pedir inclusive pelo WhatsApp 0 operadora 12 98244 4449. Eu sei que quem sabe você está com o celular na mão. Aproveita o intervalo para pedir a sua revista Esperança Eu no Universo. E aí você vai conhecer os planos de Deus para você. Combinado? O Identidade faz uma pausa rápida e volta em instantes. Identidade de volta hoje conhecendo a história da Helen e da Clara, duas amigas que se conheceram no período da faculdade e hoje estão juntas lá na Tailândia sendo missionárias. No bloco anterior nós conhecemos ali um pouco mais sobre a família, a decisão de cursar jornalismo e como elas se conectaram como amigas. E agora eu quero saber, Helen, você trabalhou ali na sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, teve a oportunidade de trabalhar na modalidade home office e aproveitou para viajar pelo mundo e ser uma nômade digital. Conta para mim como é que foi essa experiência, inclusive cursando 2 pós-graduações. Ai, eu amo falar sobre essa parte. Bom, no meu último ano da faculdade, eu fiquei sabendo mais ou menos uns 3 meses antes da formatura que eu iria receber um chamado, um convite para trabalhar na conferência geral. Então, eu ia aceitar, obviamente, e falei, olha, esse pode ser a minha oportunidade, um momento para conhecer o mundo de certa forma e também conseguir trabalhar e também estudar, por que não, né? Tudo junto, a gente é jovem, a gente consegue. Então, em 2023, eu comecei o meu período de nômade digital morando em Floripa um tempo. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, aí foi Buenos Aires, Argentina.
Logo, eu passei 3 meses na Europa, que inclusive durante 1 mês e meio eu fiz um voluntariado de curto prazo na Albânia. Foi uma experiência muito, muito especial. Foi a minha primeira experiência de voluntariado de missão fora do meu país e longe da minha família. Então também foi muito interessante poder vivenciar tudo isso. Consegui também contribuir aí cuidando do jardim da igreja, fazendo parte da comunidade, também cuidando um pouco da parte de mídia. Foi muito interessante. E aí também consegui viajar para Espanha, para Montenegro, enfim, para outros países. Então, realmente foi uma experiência muito, muito enriquecedora. Eu voltei novamente depois para a América do Sul, fui para o Rio de Janeiro, concluí a pós-graduação. Foi realmente um ano muito intenso, mas eu acredito que eu consegui viver de uma forma muito positiva. E essa sede por conhecer o mundo também surgiu bastante desse momento. Porque quando você tem essa experiência tão intercultural, internacional de viajar, você vê que tem tanta coisa, tanta gente, tantos lugares lindos para conhecer. Isso realmente te enche e você sempre vai em busca de mais. Só que eu acredito que tudo isso não é tão importante quanto o fato de você poder também servir ao mesmo tempo que você conhece o mundo e vai conhecendo outras culturas e também agregando mais conhecimento para si mesmo. Então, eu acho que foi uma experiência muito positiva, mas eu também percebi nesse momento que não era apenas sobre viajar, conhecer o mundo, mas eu também precisava dividir o meu tempo para o serviço. E, bom, foi exatamente por isso também que eu estou agora na Tailândia, né? Mas foi uma experiência muito, muito importante para mim e também bastante determinante para tomar a decisão que eu tomei de vir aqui na Tailândia depois. Que legal, quanta experiência bacana, hein? Agora, Clara, conta pra gente como é que foi seu trabalho lá no NASP, como é que você conciliou também a pós-graduação, trabalho e mestrado. Inclusive, a gente já lidou de trabalho algumas vezes juntas, né? É verdade. Então, eu permaneci no NASP, eu já estava trabalhando antes disso, antes de me formar. Trabalhei com assessoria de imprensa e depois tive o privilégio de trabalhar como coordenadora da redação. Tem muita gente que tem carinho aí pela ABJ, né, que é a Agência Brasileira de Jornalismo, que inclusive fez parte da nossa formação como estudantes. Então, antes de coordenar os alunos, eu também fui estudante. É até curioso dizer isso, porque foi um período muito curto, né, entre o período que eu deixei de ser aluna e me tornei coordenadora dos alunos. Foi muito enriquecedor. Eu sou uma pessoa que tem realmente uma vocação para ensinar também. Eu acredito que parte do meu chamado está associado a isso. E por isso também eu faço o mestrado em divulgação científica e cultural na Unicamp, querendo justamente ter essa formação como uma forma de me conectar com a educação. Então, essa experiência de coordenar os alunos da ABJ foi esse momento de entender que realmente eu gosto de ensinar, eu gosto de liderar, de passar para as pessoas aquilo que eu sei. Então, foi realmente muito enriquecedor. E o mestrado eu estou quase acabando. Acredito que esse ano ou no início do ano que vem eu concluo mais essa etapa da minha vida, conciliando aí já com a missão agora, né? No ano passado como coordenadora e esse ano conciliando desde aqui a Tailândia até lá, Campinas, esse mestrado. Olha só, as duas tão novas, com currículos tão extensos já, viu? Isso é muito legal. E, gente, a Helen comentou que estava indo para a Tailândia no início do ano e a Clara topou ir também. Clara, como é que foi deixar ali o seu trabalho e decidir ser uma voluntária? Então, a Helen falou assim, amiga, ela tinha me falado em dezembro, acredito, dezembro, janeiro, mais ou Comentei menos. assim brevemente. Ela comentou, estou pensando em ir para a Tailândia. E naquele momento eu falei, ok, que ótimo, amiga, mais uma experiência de um país que você vai conhecer, vai ser maravilhoso. Mas eu já tinha muita vontade também de, tanto de fazer junto com ela, como também de experimentar, né? A gente é jovem, a gente quer conhecer o mundo. Então eu sentia que poderia ser um momento de unir justamente os nossos propósitos e trabalhos. E algo que eu tinha muito no meu coração era que eu queria trabalhar com comunicação na missão. Antes da minha formação, eu já tinha feito um voluntariado de 1 ano também extenso, que não envolvia diretamente o jornalismo e a comunicação. Então, eu estava decidida a fazer missão desde que eu utilizasse as competências que eu tinha tanto estudado. Então, isso foi um acordo que eu fiz com Deus. E quando ela me falou que viria para cá, para a Tailândia, e que trabalharia com evangelismo digital, isso me fez relembrar esse acordo que eu tinha com Deus. Então eu falei, amiga, eu vou. E foram apenas 15 dias entre a minha decisão, que eu já comprei a passagem no mesmo dia que eu decidi, e literalmente a gente vir para a Tailândia. Então, eu acredito assim, foi rápido o processo, mas ao mesmo tempo isso já estava acontecendo no sentido da decisão. Eu já queria fazer isso. Faltava
um pulinho a mais, um passinho a mais. Então foi assim que eu decidi interromper o meu trabalho lá no NASP e vir com ela. Uma decisão que parece até por impulso para algumas pessoas, né? Porque foram apenas 15 dias entre a compra da passagem e a vinda para cá. Muito legal. E atualmente vocês estão aí na Tailândia. Helen, explica mais como é que surgiu essa oportunidade e qual é o objetivo de vocês aí. Eu sei que vocês estão trabalhando inclusive com o BJ, conhecido aqui da Novo Tempo também. Conta um pouco como é que é o trabalho de vocês. Bom, no primeiro semestre, a gente tinha justamente trabalhado mais com a parte de missão digital, com foco no Brasil, mas a gente também percebeu a necessidade de conseguir trabalhar com os locais aqui na Tailândia. Só para trazer um pouco de contexto, a forma em que a gente entende o cristianismo e a religião é muito diferente no Brasil, na América do Sul, que aqui na Tailândia e também no resto da Ásia. Então a gente se deparou com um contexto muito diferente ao nosso, e aí quando isso acontece, você primeiro precisa observar como funcionam as coisas para logo começar a pensar em passos ou processos para você conseguir se conectar com as pessoas e, de certa forma, também conseguir falar sobre Jesus. Aqui, por exemplo, você simplesmente não pode chegar em uma pessoa e falar: Oi, posso falar sobre Jesus? Porque as pessoas não sabem quem é Jesus. É realmente nesse nível aí, talvez, de, não de ignorância, mas realmente é tão diferente o contexto que muitas vezes pra gente é um pouco complicado entender. Mas é a realidade. Então, nós chegamos mais ou menos em março desse ano e até junho a gente trabalhou na idealização do projeto que atualmente é o Mission Club e também o Mission House. Só para trazer aqui uma explicação, o Mission Club é uma plataforma que tem o foco de treinar as pessoas na missão para que elas consigam fazer de forma prática nas suas regiões de onde elas moram realmente. E também conseguir apoiar, de certa forma, a missão global que acontece, no caso, aqui com a gente. Consequentemente, o Mission House é como se fosse uma extensão do Mission Club, que é o lugar físico que a gente tem aqui na Tailândia. Então, por exemplo, nós estamos aqui a 1 quilômetro da AIU, que é a Universidade Adventista da Ásia, do Pacífico. Então, a gente consegue ter uma conexão muito próxima com toda a comunidade aqui, tanto a adventista quanto de educação mesmo. E a gente também consegue influenciar e treinar os alunos para justamente conseguirem fazer a missão por meio do ambiente digital. Muitas vezes falar sobre cristianismo aqui na Ásia é muito complicado fazer isso presencialmente, mas na internet a gente tem essa liberdade. Então a gente aí viu uma possibilidade de conseguir falar sobre Jesus, apresentar o evangelho, só que por meio das redes sociais, da internet mesmo. Então tem sido um desafio bastante grande pra gente, mas essa missão ela é tão especial que muitas pessoas também, assim como nós, decidiram deixar tudo no Brasil, basicamente. Deixaram famílias, venderam coisas, saíram do trabalho, para conseguir também vir aqui à Tailândia presencialmente e fazer acontecer a nossa missão digital. Então tem a parte, por exemplo, do departamento de estratégia, o departamento de redes sociais, o departamento de cuidado pastoral, o departamento de recursos humanos. Então a gente realmente tem aqui quase que uma empresa, basicamente, bem disposta e focada em produção de conteúdo cristão e também focada em projetos locais para contribuir com os locais aqui no nosso meio e, de certa forma, conseguir também chegar a eles com o cristianismo, mas principalmente por meio da nossa atitude. Porque muitas vezes não dá para falar simplesmente sobre Jesus abertamente. Você primeiro precisa mostrar uma atitude. Você precisa ser gentil. Você precisa mostrar que você é diferente. Para que assim eles tenham o interesse de entender por que a gente é diferente. Então é um processo bastante complexo. A gente ainda não sabe tudo que tem que fazer, porque a gente ainda está entendendo como que funciona. Tem sido um desafio bastante grande, mas a gente sabe que tem pessoas orando por nós todos os dias. Tem pessoas apoiando financeiramente a nossa missão. Então a gente sabe que não está sozinho e, obviamente, Deus está com a gente. O coração dele, a gente sabe que está aqui. Então tem sido também um momento muito importante também para a gente conseguir crescer espiritualmente e também desenvolver aí nossas habilidades na área da comunicação. Verdade. Que Deus continue abençoando vocês aí, esse trabalho fantástico que vocês têm feito. Eu já vi alguns vídeos também. A gente está colocando aqui as redes sociais para as pessoas acompanharem um pouco do trabalho que acontece aí nessa missão na Tailândia. Eu quero agradecer, Clara, Helen, por vocês terem aberto um espacinho aí na agenda de vocês para poder compartilhar a experiência, viu? Gabi, obrigada pelo convite. Eu espero que a nossa história, não só de amizade, mas principalmente de missão, ela alcance todo mundo. E que se você não puder vir para a Tailândia, porque é um pouquinho longe, que você faça a missão aí onde você está. Siga também as nossas redes sociais aí do Mission House, do BJ, para continuar acompanhando o que acontece aqui, que é diferente de tudo que você já viu.
Verdade. Uma ótima noite para vocês aí, meninas, e que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. E você de casa, fique com essa história inspiradora e a gente se vê sempre às terças e quintas aqui no Identidade. Tchau, tchau.